a energia da justiça, é possível que vocês estejam lidando no momento atual com alguma situação que necessite que vocês avaliem de forma bastante racional e pode necessitar de uma decisão importante aqui. Pode ser o caso de alguns de vocês estarem lidando com questões jurídicas, algo que envolva a justiça ou o governo, seja um processo legal, uma questão trabalhista. Em todo caso aqui, se esse for o caso para alguns, se alguns de vocês se identificaram, há a possibilidade de haver justiça na situação, de haver uma decisão realmente justa para ambas as partes envolvidas. O arcano da justiça é muito a energia da lei de causa e efeito. Então, para quem está lidando com uma questão judicial, vocês irão colher o que vocês plantaram, entre aspas. Se vocês foram honestos na situação, vocês terão a justiça que merecem. Caso contrário, pode haver uma certa punição aqui, por conta tanto da justiça em si, do processo, o desenvolvimento do processo acabar resultando nessa decisão aqui, quanto à questão da lei de causa e efeito, que pega que toda causa tem um efeito. Então, se vocês tomam alguma atitude que traz malefícios para outras pessoas, vocês acabam recebendo isso em troca. E a mesma coisa se vocês sofrem algum malefício causado por uma terceira pessoa, essa terceira pessoa vai receber a punição, entre aspas, que ela merece. Então, o arcano da justiça é muito isso. E alguns de vocês podem estar passando por uma questão legal aqui, mas há também a necessidade de equilíbrio, de harmonia em alguma situação. Pode ser essa situação jurídica, mas para outros de vocês pode ser em algum aspecto da vida ou na vida de modo geral. E vocês precisam buscar esse equilíbrio através... Eu vejo aqui que vocês precisam ser bastante racionais no momento em relação às situações. Analisar o que é bastante fácil para vocês, já que o signo de Virgem é um signo que tende a ser muito analítico, muito racional, até por ser regido por Mercúrio também. Então, há essa facilidade. Então, para vocês não vai ser difícil fazer isso. Mas eu vejo aqui que vocês precisam também acabar lidando com as situações de uma forma a ter que estar sempre pesando na balança os prós e contras. Se houver outras pessoas envolvidas, tendo que enxergar também o outro lado das outras pessoas. Vocês precisam ser imparciais nas situações e pode ser realmente necessário que vocês cortem o que não acrescenta na vida de vocês, o que não pode se encaixar nos valores de vocês, morais. Também pode ser o caso aqui de realmente vocês terem que tomar uma decisão bastante importante que vai impactar a vida de vocês de fato. E para isso é preciso vocês refletirem de forma racional, não sendo influenciados pelo lado emocional de vocês. O que vocês precisam evitar tem o 7 de espadas. Pode ser o caso aqui, retornando à justiça,
como eu vejo a justiça olhando muito para o 7 de espadas aqui, ela está com a espada na mão, mas ela está olhando para o 7 de espadas, que parece um homem fugindo da justiça. Então, alguns de vocês podem estar realmente lidando com alguma questão judicial que pode envolver alguma ilegalidade, pode envolver alguma questão de roubo ou pode envolver dívidas. E se alguém se identificou em uma dessas três possibilidades, é preciso vocês agirem de forma correta na situação, falando a verdade. Se houve realmente alguma desonestidade aqui, falar a verdade, porque assim vocês conseguirão obter a harmonia necessária aqui na situação. A situação pode acabar sendo resolvida de forma mais harmônica e mais justa. Mas aqui, retornando ao 7 de espadas, o que vocês precisam evitar? No momento atual, vocês precisam evitar realmente a desonestidade, evitar, além da desonestidade, vejo também evitar agir de forma traiçoeira. Eu vejo isso muito forte em relação a órgãos aqui, seja da justiça ou do governo. Alguns podem ter a tendência a fazer as coisas meio na gambiarra ou de forma até ilegal. Pode ser em relação à questão do trabalho aqui, já que saiu uma carta do naipe de ouros. Pode ser que seja isso em relação ao trabalho. É preciso evitar isso, porque é muito provável aqui que, se vocês continuarem agindo dessa forma, vocês acabarão se envolvendo numa situação jurídica aqui e que pode acabar resultando em multa ou algum prejuízo aqui, se for provado essa ilegalidade, desonestidade aqui. Agora, também, como é uma carta de naipe de espadas aqui, eu vejo que também é preciso vocês evitarem a forma de pensar aqui de vocês. Alguns podem ter a tendência a pensar, querer tirar vantagem da situação, evitar pensar de forma até a querer agir com malandragem ou com muita esperteza aqui, porque vocês podem acabar sendo pegos. Isso é para quem está pensando em fazer alguma coisa aqui, que eu vejo isso muito forte, alguma coisa que não é muito correta e que pode causar algum tipo de punição aqui da justiça ou do governo ou algum órgão importante aqui. Então, evitem se comportar dessa forma. E também é o caso aqui de evitar também falar mentiras, distorcer a verdade, principalmente durante esse período de Mercúrio retrógrado, que se iniciou há pouco tempo, se eu não me engano foi no dia 18 de junho. Isso para quem está assistindo no período que está se passando esse trânsito planetário de Mercúrio retrógrado. Estou gravando esse vídeo em junho de 2020. Para quem assistir depois deste período, depois do dia 14 de julho de 2020, é só ignorar essa parte que eu falo sobre o Mercúrio retrógrado, porque provavelmente Mercúrio já estará direto. Então não haverá essa influência na vida de vocês. Eu falo isso porque esse vídeo é atemporal, então serve tanto para o mês de junho quanto para qualquer outro momento quando vocês assistirem esse vídeo. Então, evitar aqui, retornando, evitar serem desonestos, falar mentiras, distorcer a verdade aqui,
principalmente durante esse período de Mercúrio retrógrado, que afeta diretamente o signo de vocês, já que o signo de Virgem também é regido por Mercúrio. Então, tomar cuidado muito com a forma de se comunicar e evitar realmente ocultar informações ou realmente distorcer a verdade. A justiça está aqui pedindo para que vocês sejam sinceros, verdadeiros, para vocês não acabarem se envolvendo em situações que pode trazer obstáculos para vocês. E pode ser o caso aqui de alguns, pela forma de pensar, a querer tirar vantagem da situação ou querer ser esperto numa situação, acabar se enganando. E esse 7 de espadas também se refere muito à autossabotagem. Então, tome cuidado com a forma de pensar de vocês também, para vocês não acabarem agindo de acordo com essa forma de pensar meio distorcida e vocês acabarem se sabotando na situação. O que vocês precisam incorporar aí, ou como devem agir, tem o 9 de ouros. Eu vejo aqui que é muito essa questão de vocês terem que ser corretos, principalmente em relação ao aspecto profissional e também financeiro, porque o 9 de ouros apareceu aqui no que vocês precisam, como vocês precisam agir, ou a energia que vocês precisam incorporar. Então, vocês precisam buscar a própria autonomia, mas eu vejo de forma correta. Então, eu vejo alguns de vocês tendo alguns planos, tramando alguma coisa que pode ser contra a lei, pode ser o caso para alguns, como eu falei, ter algum tipo de ilegalidade, e isso pode acabar resultando em problemas judiciais para vocês. Então já fica avisado para quem tem alguma ideia aí, para refletir se realmente vale a pena, coloca na balança, para depois vocês não ficarem fugindo da justiça, porque eu achei isso muito interessante. O homem aqui fugindo da justiça e a justiça atrás dele. Então o tarô está muito direto para quem está querendo fazer alguma coisa aí que é contra a lei ou que tem algum tipo de gambiarra aí. Então, reflitam sobre isso. E o 9 de ouros mostra aqui para vocês buscarem a autonomia de vocês. Quem tiver interesse em trabalhar por conta própria, pode ser o caso de vocês acabarem se dando bem. 9 de ouros é a carta da realização pessoal, da estabilidade material, mas, claro, fazendo de acordo com a lei, de forma correta, a tendência é vocês alcançarem essa posição de independência financeira e material aqui. Também é o caso de alguns de vocês terem que, eu vejo isso principalmente, mas pode ser o caso de alguns de vocês, inclusive, ter que valorizar mais, se alguns de vocês trabalharem com o corpo, por exemplo, ter que cuidar mais do próprio corpo, da própria saúde, porque isso afeta diretamente o trabalho de vocês. Isso é só um parêntese para quem trabalha com isso, com a própria imagem. Então, é aconselhado que vocês cuidarem mais da estética, do corpo físico, da saúde, principalmente as mulheres aqui, mas de forma geral aqui há a possibilidade de vocês alcançarem a independência material, financeira, se vocês buscarem se valorizar mais, tanto em questão de aparência, quanto também as próprias qualidades, os próprios talentos e habilidades, vocês tendo que se valorizar mais, colocar um preço justo à justiça. Alguns de vocês podem pensar de forma meio contraditória, de talvez não se valorizar muito, apesar do trabalho de vocês ser bastante eficiente. Então pode ser uma questão de autossabotagem. Nesse caso vocês precisam colocar na balança se realmente está valendo a pena. Alguns podem
inclusive ter prejuízos financeiros por não estar se valorizando no mercado de trabalho. Então vocês precisam refletir sobre isso. Mas há uma tendência muito grande, se vocês adotarem esses conselhos, de vocês alcançarem essa posição de autonomia e independência financeira. E o conselho tem o arcano da criatividade, o arcano 3, a imperatriz. Então eu vejo aqui vocês tendo que valorizar muito a criatividade de vocês, tendo que usar também a criatividade a favor de vocês. Eu vejo realmente muito forte, principalmente mulheres aqui do signo de Virgem, podendo trabalhar com coisas relacionadas à aparência, à beleza. Então pode ser o caso de, para algumas de vocês, pode ser em relação a vestuário feminino, produtos de beleza, joias, o que mais? Acessórios, de modo geral. Então, vejo alguns de vocês tendo muita criatividade para criar coisas materiais. Se eu não me engano, o signo de Virgem geralmente tem uma habilidade muito grande com as mãos, por serem regidos por Mercúrio também. Então acredito que seja essa a interpretação mesmo. E alguns de vocês podem ter essa habilidade e não valorizar isso. Então vocês precisam refletir se vocês não estão se enganando, achando que não vale a pena investir nessa habilidade, nesse talento. Alguns pode ser artesanato, mas eu vejo muito em relação a vestuário, acessórios, principalmente produtos femininos aqui, que melhora a beleza, a estética, e que vocês podem obter retorno financeiro se vocês investirem nisso. E agora, de forma geral aqui, o arcano da criatividade como conselho pede para realmente vocês serem mais criativos, usarem essa criatividade a favor de vocês, principalmente na área profissional e material, porque há um potencial muito grande de vocês acabarem alcançando a prosperidade se vocês usarem essa criatividade que vocês têm. Então, a Imperatriz com o 9 de ouros me mostra isso. Vocês com potencial muito grande de alcançar essa independência, essa autonomia, se vocês usarem essa criatividade a favor de vocês e confiarem nos próprios talentos e habilidades. É isso, eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos na leitura de relacionamentos.